Olá, meu nome é Giovanni, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Nosso tema hoje é a filosofia medieval. Como será que era vista a questão da verdade, a questão do comportamento no período da Idade Média? E eu vou começar falando a respeito de um outro tema, da participação das mulheres na filosofia. Na antiguidade, a mulher tinha uma participação muito limitada na sociedade. O preconceito era muito grande, as oportunidades eram muito limitadas e as regras da sociedade eram muito rígidas. Então, pouquíssimas mulheres tiveram condição de ter um preparo intelectual, de ter uma formação mais profunda e filosófica. Mas existiram poucas exceções na tradição filosófica da antiguidade. Uma delas é a Diotima de Mantineia, uma pensadora que viveu no século V a.C. e existe muito pouca informação a respeito dela. Ela aparece como personagem num dos diálogos de Platão, no diálogo O Banquete. E Diotima aparece como uma personagem que está participando dessa festa, desse banquete, e tem uma conversa com Sócrates. E ela fala a respeito do amor, como seria o amor verdadeiro, qual seria a natureza do sentimento de amor, de bondade em relação a outra pessoa. E alguns acham que ela seria autora do método da maiêutica, que Sócrates mais tarde ia usar no seu trabalho filosófico, que era o método de se investigar a verdade através de perguntas e respostas. É o método da análise conceitual. Sócrates, quando ia analisar um certo tema, definia primeiro cada coisa. O que é a bondade, o que é a coragem, o que é a justiça, o que é a verdade. E através de pergunta e resposta, ele ia testando, ia analisando aquele conceito, aquela ideia que ele definiu. Será que aquele conceito que ele definiu estava certo? Ou teria alguma falha naquela definição daquele tema que ele tinha proposto? Então, alguns pensam que Diotima seria a verdadeira autora desse método de trabalho de Sócrates. Uma outra pensadora muito marcante da antiguidade, no final da antiguidade, é Hipácia de Alexandria. Ela viveu entre os séculos 4 e 5 depois de Cristo, na cidade de Alexandria, no Egito. E ela era a diretora de uma escola de filosofia. Seguia o pensamento de Platão, o que se chama de a versão neoplatônica de pensamento. E ela se dedicava muito à questão da matemática e à questão da cosmologia também, investigando qual seria a estrutura verdadeira do universo. Uma das questões que Hipácia investigou era a questão dos errantes na astronomia. Na antiguidade se pensava que a estrutura do cosmos, do universo, era perfeita. Então acreditavam que as órbitas dos planetas eram circulares, era um círculo, e o círculo era considerado a forma perfeita. Mas se as órbitas dos planetas eram perfeitas, como se explicar então uma coisa que surge de forma inesperada, como um cometa, um asteroide? Isso eram os corpos errantes da astronomia. E Hipácia tentava conciliar essa visão das coisas errantes que surgiam sem explicação com aquela estrutura perfeita que eles acreditavam que existia no cosmos. Outra questão que ela investigou era se a Terra seria imóvel ou teria um movimento de rotação. Então ela se dedicou a questões da filosofia, questões a respeito do comportamento, da organização da sociedade, e também questões filosóficas e científicas para explicar como as leis da natureza funcionavam. E Hipácia ela nasceu entre os anos 351 e 370 depois de Cristo, não se tem muita certeza da data do seu nascimento. Trabalhou basicamente entre os anos 391 e 405. E no final da sua vida, as autoridades de Alexandria
estavam exigindo que as pessoas se convertessem ao cristianismo. Então o paganismo foi proibido, os judeus também eram forçados a se converter, e ela se dedicava muito à filosofia e não tinha interesse de se converter ao cristianismo. E por causa de perseguição política e religiosa, ela acabou sendo morta pelos cristãos de Alexandria. E é um grande exemplo de alguém que ensinou a filosofia numa época de muita dificuldade, de leis muito rígidas da sociedade do seu tempo. Citando uma outra pensadora agora na época contemporânea, uma pensadora britânica chamada Philippa Foot. Em 1967, Philippa propôs uma questão na filosofia, que é conhecida como o dilema do bonde ou o problema do vagão. Ela elaborou essa questão. Imagine um bonde ou um trem numa ferrovia, está andando ali desgovernado, e você é um observador, você percebe que aquele trem vai acabar atropelando várias pessoas se ele seguir a trajetória que está seguindo nesse momento. E você tem uma escolha. Você pode puxar uma alavanca da ferrovia e desviar o trem para outro caminho. Só que esse trem vai acabar atropelando uma outra pessoa que está ali na frente. Se você não fizer nada, o trem vai matar muitas pessoas. Se você alterar a trajetória do trem, a única alternativa para impedir que todas aquelas pessoas morram, você vai salvar muitas pessoas, mas uma pessoa ali na outra linha da ferrovia vai acabar morrendo. Então, Philippa Foot inaugura na filosofia uma linha de pensamento que se chama consequencialismo. É uma linha que valoriza acima de tudo as consequências, os efeitos de cada atitude. Nesse ponto de vista, o mais importante não é a atitude em si mesma, mas as consequências positivas que aquela atitude vai poder causar para a sociedade. Então, Philippa propõe essa questão. Até que ponto a gente pode interferir na realidade para evitar um desastre maior? Será que vale a pena praticar um mal menor, a morte de uma pessoa, por exemplo, para evitar um mal muito maior, uma morte de dezenas ou milhares de pessoas? Então essa é uma questão muito importante na filosofia, no direito, na questão da legislação em todos os países do mundo hoje em dia. Até que ponto a gente pode agir para evitar um mal muito maior para a sociedade? Vale a pena praticar um mal limitado para evitar um mal muito maior? É a questão que a vertente de consequencialismo coloca no pensamento filosófico. E encerrando esse comentário sobre a participação feminina na filosofia, eu vou citar uma filósofa do século XX, Hannah Arendt, que foi vítima da violência nos campos de concentração. Por ser da raça judaica, ela foi perseguida e poderia até ter morrido num campo de concentração, mas ela sobreviveu à guerra. E uma questão importante que ela foi investigar quando saiu do campo de concentração é entender de onde vinha tanta maldade, tanta violência, tanto preconceito contra o povo judeu e contra ciganos, homossexuais e outras minorias da sociedade, porque os nazistas tinham um ódio tão grande assim. E ela teve uma surpresa quando foi investigar toda a história do Holocausto. Ela foi investigar a vida do comandante do campo de concentração, onde ela ficou prisioneira, e ficou surpresa quando percebeu que ele, na verdade, era uma pessoa comum. Não era uma pessoa violenta, agressiva no dia a dia. Era alguém comum. E ela percebeu que a marca de muitos líderes nazistas, o sentimento principal deles, na verdade não era a violência, não era a maldade, a agressividade muito grande. A marca fundamental daqueles líderes era a indiferença. Eles se tornavam indiferentes em relação às outras pessoas, a um povo que não era a sua própria raça. E ela percebeu que aquele comandante do campo
tinha uma vida normal com a sua família, com sua mulher, seus filhos, com amigos, e ele só era agressivo, destrutivo em relação aos povos que ele odiava. E ela percebeu que eles cultivavam a indiferença naquele contexto do Holocausto. E o que eles faziam era a despersonalização dos prisioneiros. Quando uma pessoa entrava num campo de concentração, deixava de ter uma identidade pessoal. Não tinha mais nome, não tinha mais o passado, não tinha mais nada a respeito deles. Então os nazistas diziam assim: a gente não mata pessoas, a gente mata números. A gente mata hoje do prisioneiro 1 até o 1000, amanhã do 1001 até o 2000. Então eles se acostumavam a tratar aquelas pessoas não como seres humanos, mas como números, como simplesmente uma questão da burocracia, uma questão da estatística, de se eliminar números e não pessoas de verdade. Então Hannah Arendt chama atenção para essa questão. Por exemplo, o maior planejador do Holocausto, Adolf Eichmann, não era uma pessoa violenta, nunca foi agressivo, e nem era antissemita. Ele nem era contra o povo judeu. Ele só entrou para o partido nazista porque foi uma ordem. E ele dizia assim: se dependesse de mim, ninguém tinha morrido. Mas mandaram exterminar aquelas pessoas, é um problema de quem mandou. Eu só estava cumprindo uma ordem. Então, Hannah Arendt chama atenção para esse sentimento muito perigoso que é a indiferença. Às vezes, um líder indiferente pode ser mais perigoso ainda do que um líder muito agressivo, muito violento, que divulga a mensagem da violência. Então, é muito importante a gente parar para pensar a respeito disso. Será que você é indiferente em relação a outras pessoas? Você é capaz de se pôr no lugar dos outros e entender as necessidades, as dores, os problemas das outras pessoas? Será que você se deixa dominar pela indiferença ou não? É uma questão muito importante para a gente parar para pensar.